Olá, meu agradecimento a você e a todos que têm me acompanhado junto aos tutoriais aqui no meu canal. E estamos fechando aqui mais o ciclo de um ano, que é o ano de 2016, do qual eu quero agradecer a participação de vocês, sejam pelo acompanhamento, pelas sugestões, pelas críticas e até mesmo pelas dicas que envolveram aqui o nosso ano de 2016. Brevemente estarei retornando com novos tutoriais sobre o Blender 3D e eu estou aproveitando esses últimos dias de 2016 para postar alguns tutoriais referente às ferramentas básicas de manipulação do Cinema 4D, já que há algum tempo eu já não postava artigos sobre este programa. Neste aqui nós vamos falar a respeito de um outro modificador chamado Melt, que significa fundição. É um transformador que permite fazer um efeito de malha dissolvendo-se, como se estivesse fundindo aqui na área de trabalho. Vamos lá ver como é que a gente pode utilizar e entender o uso básico desse modificador. Dessa vez, em vez de escolher um cubo, eu vou mudar um pouquinho. Eu vou selecionar o ícone aqui de cima por alguns segundos. Eu vou abrir a janela de objetos 3D. Vou escolher, em vez do cubo, vou dessa vez escolher a figura, tá? É esse humanoide que vocês estão vendo aí. E eu vou clicar aqui em escala. E com o botão esquerdo pressionado, eu vou diminuir um pouquinho para que ele fique aqui nessa posição do ponto de vista da câmera. E aproveitando agora, nós vamos adicionar o modificador que é assunto do tutorial, que é o modificador Melt. Então nós vamos vir aqui nesse ícone. Durante alguns segundos eu vou pressionar com o botão esquerdo, abrindo a janela, eu vou escolher o modificador chamado Melt. Quando inserirmos, vocês vão ver que nós temos aqui o modificador adicionado na janela de objetos. Mas ele não tem nenhuma estrutura visível como o modificador Bend e Twist que nós vimos aí em tutoriais de dicas anteriores. Mas vocês vão notar que ele selecionado vai trazer aqui embaixo os seus atributos, onde temos uma guia chamada Basic, Coordenada, Object e Falloff. Aqui no Object é que nós vamos ter os recursos para fazermos transformações interessantes. Eu só quero dizer a vocês o seguinte: da mesma forma como o Bend e o Twist, ou qualquer um desses modificadores aqui, para que ele tenha efeito sobre a figura, é necessário encostar o cursor do mouse sobre o modificador, pressionar o botão esquerdo do mouse, arrastá-lo para dentro do objeto figura. E arrastando, observe que existe uma setinha indicativa para baixo. Aqui a gente pode largar o botão esquerdo do mouse e a gente consegue inserir já o modificador no objeto denominado figura. E aqui nós já temos o primeiro efeito visual no procedimento, que voltando aqui ao manipulador de deslocamento, se encostarmos o cursor do mouse sobre qualquer uma das setinhas transformadoras, que são as setas manipuladoras de cor verde, que significa a coordenada espacial Y, azul, que é a coordenada espacial Z, e vermelha, que é a coordenada espacial X. Então, se eu encostar o cursor, segurar o botão esquerdo pressionado, arrastar o mouse, olha que eu tenho aqui o deslocamento do manipulador e eu tenho também o deslocamento do efeito do modificador Melt, fundição. Mas, se selecionarmos o modificador aqui, clicando com o botão esquerdo, aqui nessas opções Objects, nós temos como, por exemplo, aqui em Strength, encostar o cursor do mouse sobre a caixa de deslizamento, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar para cima ou para baixo. Eu consigo criar uma distorção aqui, criando esse efeito de fundição. Quero lembrar vocês, eu posso também aproveitar aqui, encostar o cursor sobre o manipulador, arrastar para ele dar um efeito dessa forma. Então nós podemos fazer esse tipo de efeito que vocês estão vendo aí. E aqui em Falloff, nós temos também as possibilidades de usarmos aquelas formas, por exemplo, a forma cilíndrica. Aí vocês vão ver uma estrutura que vai criar esse efeito desejado quando vocês retornarem aqui ao Object, da qual você pode manipular e fazer o efeito acontecer no momento que vocês movimentam essa estrutura. Se quisermos aqui pelo eixo X, nós damos um efeito parecido com esse. Se aumentarmos aqui a força do efeito, nós vamos ter
um efeito bem mais interessante aqui com essa opção do fall-off. Se viermos aqui para o fall-off e modificarmos para o formato cônico, nós já temos um outro objeto que dará uma forma diferenciada no efeito aqui do melt. Mas vamos deixar aqui no modo infinito mesmo, tá ok? Então esse efeito aqui de derretimento, que vocês estão vendo, é provocado por esse transformador, que vocês podem usar, a exemplo aqui, a força, o raio, os valores do vertical, e no momento que vocês vão dando as movimentações aqui em força, vocês vão tendo alguns efeitos diferenciados durante o processo do movimento. Então aqui a gente pode criar distorções bem legais com o modificador. Bom proveito e até o próximo tutorial. Grande abraço!